Bom, então estamos aqui com alguns componentes desse time de sucesso. São 14 pessoas e temos aqui 3 delas. O Chico, que é gerente de desenvolvimento do time de sucesso, está há 3 anos trabalhando com a gente. O Sérgio, que é designer, está há 2 anos e meio. E o Matheus, que é o X, designer. Mas qual que é a diferença, gente, de vocês? Você é designer de produto, né, Sérgio? Isso. Tá bom. Então, eu queria só dar uma contextualizada nessa coisa do time de sucesso, porque lá na minha palestra do Data Porn, que tem no site do sexsummit.com.br, você tem acesso a essa palestra, eu comento sobre um momento de virada que a gente teve na empresa que aconteceu lá em 2013. Em 2013, a gente entrou em crise. Isso era fato. A gente tinha muita gente, muito mais gente saindo do que gente entrando no Sexlog. E para quem tem um negócio online, sabe que isso é uma questão de tempo para tudo desabar. Foi nessa época em que a gente teve uma mudança mesmo de mindset, mesmo de todo mundo, de entender que a gente estava muito focado em conversão, em criar feature e pouco focado no sucesso do cliente. Isso, aliado à falta de uso correto dos dados, fazia com que a gente tomasse decisões ruins. Decisões, por exemplo, de criar uma ferramenta e passar 6 meses, 1 ano desenvolvendo e depois não ter engajamento da comunidade sobre ela. E foi isso que esse time mudou. À medida que eles colocaram o sucesso do cliente à frente e utilizaram os dados junto com os nossos cientistas da forma correta, eles começaram a resolver o problema do cliente de fato. E aí a gente começou a ter muito mais resultado. Foram de lá para cá, a gente começou a ter resultados só positivos, foram milhares de reais incrementados no nosso faturamento, milhares de pessoas que a gente deixou de perder ao longo desses anos, isso graças a esse povo que está aqui, esse pessoal do time de sucesso. Então, eu quero começar perguntando para vocês justamente sobre esse processo de criação de feature. Porque a gente está numa empresa grande agora, tem bastante gente trabalhando, tem até uma certa liberdade, para escolher as coisas que a gente vai desenvolver. Mas, em geral, as empresas têm muita dificuldade de dizer, olha, eu vou fazer isso e deixar isso aqui de fora. É uma decisão crucial que pode mudar o ano, né, o faturamento do ano da empresa, à medida que ela faz escolhas. É difícil fazer escolhas. Então, eu quero entender como é que vocês escolhem que tipo de feature vai ser desenvolvido, o que vai ao ar de fato e o que fica lá no backlog, tudo bem, sem remorso, sabe? Como é que vocês fazem isso? Bom, vou começar tentando responder assim, que nem sempre é sem remorso. Algumas vezes a gente tem sim dor no coração de deixar uma feature, mas é sempre importante a gente, principalmente com esses aprendizados, né, que aconteceram nesse tempo que você citou, e conforme a empresa foi crescendo e o produto foi crescendo, mas a gente procura ser muito voltado a métricas e olhar para esses números e tirar os aprendizados, tirar os insights deles, ouvir sempre o cliente, que eu acho que é fundamental para entender a necessidade, interpretar isso e poder entregar essa solução que ele almeja, ou que ele quer para ter essa jornada de sucesso, né, vamos dizer assim, dentro do site. E tudo isso somado, opiniões dos clientes, sejam através de pesquisas qualitativos, quantitativos, seja através dos números que a gente sempre tenta metrificar de cada uma das nossas features, seja olhando para o NPS do site como um todo, para o NPS de uma feature específica, mais os objetivos que a gente tem como empresa, juntando com opiniões dos stakeholders e de todas as pessoas que estão envolvidas, isso forma um pacote de itens que a gente precisa atacar, que vão formar as nossas features. Baseados nessas listas, a gente gera os OKRs, que a gente faz trimestralmente, baseado nos pontos que a gente quer atacar com cada uma dessas features, né? E a partir daí a gente começa o processo de desenvolvimento, priorizando o que vai ficar no backlog e o que efetivamente a gente vai atacar primeiro para poder atingir aqueles objetivos que a gente tem. Eu diria que a separação inicial, assim, para o que vai ser escolhido, o que vai ser feito, é dessa forma que a gente faz. Legal, eu vou
só fazer uma pergunta, Chico, porque eu sei que a nossa audiência tem esse tipo de curiosidade, tá? Claro. Mas assim, quando você diz entrevistar nosso cliente, você já teve que ir na casa de swing, Chico? Olha, eu não tive que ir na casa de swing, Ainda bem. mas o que a gente faz, né, é ver os clientes que têm uma proximidade maior, principalmente com a área de marketing, né, e aí a gente marca entrevistas, por exemplo, com eles. É a hora onde a gente tenta entender um pouco mais qual é a realidade, né, e como é que esse cliente faz as coisas dentro do nosso site. Legal. E, Matheus, sobre a ótica do X, como é que isso funciona para você? Falando um pouquinho mais, né, sobre a ótica da experiência do usuário, às vezes acontece de chegar para a gente no sucesso demandas ou soluções prontas para a gente só estudar uma forma de transformar isso numa tela, num layout e colocar a ferramenta. Mas é o nosso trabalho, né, principalmente do UX, buscar entender primeiro o problema que essa solução está tentando resolver, né, o que ela vai solucionar, qual que é a dor do cliente que ela vai atacar, e aí a partir daí a gente estuda e busca propostas que realmente se encaixem dentro do nosso fluxo do usuário, né? Sempre mantendo uma qualidade e uma usabilidade legal. Nem sempre as telas que a gente vê que estão bombando em algumas redes, ou algumas features que estão dando muito certo, elas têm fit com as necessidades do usuário do Sexlog. Então é sempre bom a gente retornar lá ao básico, né, aos nossos principais objetivos e resultados, o que a gente busca entregar para o cliente, porque aí, a partir daí a gente consegue balizar o que faz ou não faz sentido a gente implementar na ferramenta, né? E também é muito importante o que o Chico falou também, nem sempre é sem remorso, né? A gente abrir mão de alguma ferramenta ou entender que não vai dar certo. É muito importante a gente saber o que está performando bem e o que não está performando bem no produto, né? Isso, inclusive, aconteceu recentemente dentro do Sexlog. Já tinha um tempo que a gente tinha alguns indicadores que mostravam o desuso de uma ferramenta específica nossa, e muita gente estava cogitando a possibilidade de retirar ela, de não trabalhar mais com essa ferramenta, né? De tirá-la do produto. Então, a gente fez um estudo bem extenso, buscando dados, conversando com o BI, conversando com os nossos cientistas de dados, para entender mesmo o que estava acontecendo, se ela estava sendo usada, como que ela estava sendo usada, e se o mais importante, ela estava agregando na experiência do usuário do Sexlog, né? Ela estava ajudando de alguma forma ao nosso usuário chegar no objetivo final dele. E a partir daí a gente pode embasar e tomar uma decisão mais concreta do que fazer, né? Está muito alinhado com o que você estava falando antes do porquê que o nosso time existe, né? Para poder tomar essas decisões embasadas e minimizar ao máximo a chance de erro, né? A chance da gente errar e acabar tendo uma decisão que vai impactar até financeiramente o produto, né? Sim. E você, Sérgio? Como que é isso no seu dia a dia aí? Como, assim, além de tudo isso que o Matheus e o Chico disseram, né, também é muito importante estar atento à comunidade do produto, né? O que eles estão falando, quais feedbacks estão passando. Muitas vezes parece ser algo simples, assim, para o time técnico, né, mas pode causar um transtorno muito grande e impactar diretamente na experiência das pessoas. E hoje a gente tem várias formas de colher feedbacks dos usuários, acompanhar as métricas de sucesso, e também a gente conta com um time específico, né, de BI dedicado para a gente, que com certeza faz toda a diferença na hora de projetar, quanto na hora de acompanhar os resultados de uma feature. E aqui algo importante que eu queria mencionar é que uma feature ela não termina depois de publicada, né? Precisa acompanhar os resultados e observar se ela está performando como esperado e se os objetivos estão sendo alcançados também. Sim. Não, vocês contam muito bem essa história, mas eu vou falar da minha parte também. Que essa ferramenta que o Matheus falou, que a gente tirou do ar, o que era, gente? É encontros, né? Grupos. E grupos. Assim, isso foi um sofrimento, né? É isso. Realmente, quando você me corrigiu, Chico, realmente não é sempre sem sofrimento. Porque vocês recolhem dados e pegam coisas e indícios e não sei o que. Aí chega lá na nossa reunião, a gente... Não, mas tem um pessoal usando. Deixa o pessoal lá. Mas é cliente antigo. E aí a gente vai ver, e assim, são 1.000 clientes, digamos assim. Você fala, pô, 1.000 clientes. Mas a gente está falando de uma base de 15 milhões. O que são 1.000 clientes, né? É difícil, é difícil. Eu acho que vocês são as pessoas que estão justamente nesse lugar de nos convencer, a gente que está mais nessa parte mais estratégica, talvez, de definir a visão da empresa e tal, mas nos colocar, assim, a realidade, né? Porque se for por sentimento, a gente vai deixando as coisas, vai só aumentando, e sei que vocês suaram a camisa nisso aí, né? O time, além desse ponto, assim, tem a questão, assim, de quando
quando a gente discute uma feature, quando a gente escolhe para fazer uma determinada solução, você acaba se sentindo dono daquilo, né? Você tem amor por aquilo que você fez, né? Sim. E às vezes ter que abrir mão de uma coisa dessa é complexo, né? Você sente dúvida, né? Mas a ideia, assim, quando a gente tenta, ou quando a gente vai para decidir numa remoção, é para poder entregar um serviço melhor numa outra parte que vai trazer um benefício maior para os usuários, né? Então é isso que faz a gente ficar mais tranquilo na hora de decidir. Mas não é fácil, é difícil. Eu acho que praticar o desapego muitas vezes é mais difícil do que escolher o que a gente vai fazer, sabe? Não é fácil. Não, gente, e aí o que eu acho muito legal do time de vocês, isso assim, no dia a dia mesmo, falando da minha experiência como alguém que depende de vocês também para entender como que a gente vai lidar com comunicação e tal, é que quando vocês também estão defendendo um lado, não é o Chico defendendo um lado, é o time inteiro que está envolvido numa sugestão e está falando assim, há riscos envolvidos, porém a gente analisou que são várias cabeças pensando nisso, então até para nós, assim, de outras áreas, dá mais uma segurança, né? Dá mais uma segurança que não é o marketing falando, não, é só meia dúzia de cliente, não é só o BI olhando para os números. E aí eu vou entrar num ponto que eu acho que eu devia até ter apresentado vocês assim, que quando a gente fala sucesso do cliente, aí alguém pergunta, legal, sucesso do cliente é cadastrar? Não. Converter? Não. Qual que é o sucesso do cliente? Esse pessoal aqui, ele só quer fazer o pessoal transar. Eles trabalham para isso. E é um ótimo objetivo, né? Trabalhar no dia a dia. Se a gente tem o objetivo de comunicar de um lado, vocês têm que fazer o pessoal sair, se encontrar, ter as coisas, tudo que as pessoas escolherem ter. Eu acho que é muito bom que tenha gente só pensando nisso, sem necessariamente ficar pesando tanto, assim, se projetos que são especificamente de conversão ou especificamente de atração. Então, acho que esse é um papel importante e vocês, como time, trazem autoridade para que a gente tome decisões, ainda que elas sejam arriscadas, ainda que a gente chore por dentro, mas a gente tome decisões um pouco mais tranquilas, né? Sim. Chorando, mas Sim. tranquilas. A gente sabe que a gente tem algumas pessoas diferentes que usam, né, o site com alguns objetivos um pouco diferentes uns dos outros, né? Mas a gente foca muito nessa questão do encontro, porque por mais que a gente tenha uma pessoa que está interessada ali no momento, por exemplo, em consumir um conteúdo, em assistir uma live ou ver uma foto, enfim, tá ali pelo conteúdo, o sucesso final dele normalmente é realizar um encontro com alguém, né? É sair com alguém. Sim. Então, quando isso acontece, tá completa a jornada nossa. Né? Sim. A pessoa marcou o motel, você pode relaxar, né, Chico? Aí você fez o trabalho. Aí tá feito o trabalho. Tá. A gente já vai chegar no negócio ali da persona, do sex lawyer, que é toda uma coisa, né, gente? Uma pessoa que tá dentro de uma rede social de swing, é uma coisa bem específica. Mas antes eu queria que vocês contassem um case recente que aconteceu e que ele pode servir muito de inspiração para todo mundo que tem algum negócio online que depende de algum tipo de preenchimento do perfil. Porque a gente sabe que isso é um lugar difícil ali de lidar. Então, estou falando assim, você tem um marketplace que depende da pessoa dizer o que ela gosta para você indicar bons produtos. Ou você tem um app, onde para conectar pessoas você precisa saber onde ela mora, costumes, que horas ela quer ser contatada, esse tipo de coisa. Ou você tem clube de compras. Por exemplo, lá de vinho. Se você não coloca lá que tipo de bebida você gosta, aí você fala assim, você só fala, não sei escolher vinho. Isso não é o suficiente, né? Eu gosto de chá, eu gosto de... Então, se você não consegue coletar essas informações, essas que já precisam ser inicialmente imputadas pelo cliente, isso dificulta muito a vida de vocês e de toda a jornada do cliente, né, no nosso site especificamente. Mas isso serve para muita gente, para muito tipo de negócio. E eu sei que esse case em específico foi um case rápido, né, com pouco custo, que vocês conseguiram implementar com certa agilidade e gerou resultado. E eu queria que vocês contassem, então, sobre esse de preenchimento de perfil. É verdade, assim, os perfis, né, ou as informações que estão nos perfis, elas são muito importantes, assim, para o próprio usuário,
porque pensando, né, que ele vai se relacionar com outras pessoas, né, a primeira impressão que os outros usuários vão ter dela no site é o perfil. É ter uma foto interessante de avatar, é ter postagens interessantes, é ter uma foto de capa, é tá ali tudo preenchidinho, certo? E pensando assim que a gente faz um combate bem ferrenho assim para tentar eliminar perfis fakes, eliminar perfis que não sejam reais, né? Essa solução acabou auxiliando em algumas frentes, né? A primeira foi auxiliar para que a pessoa, sem que seja chato, sem que seja custoso, ela consiga ter níveis de preenchimento maiores, e também no combate a perfis que não sejam tão interessantes, que não sejam tão legais. Porque às vezes a pessoa pensa, eu não estou conseguindo encontrar uma pessoa perto de mim, não estou conseguindo ter sucesso no encontro, mas ela nem se toca que às vezes ela não preencheu legal o perfil dela, o perfil não mostra, não tem o objetivo que ela quer, não tem o que ela gosta, não tem o fetiche que ela está procurando, e aí fica mais difícil dela se encontrar. Então, assim, a gente acabou melhorando a taxa de preenchimento dos perfis, sim, indiretamente ajudando a pessoa na jornada dela, porque com um perfil mais preenchido, mais completo, as coisas ficam mais fáceis para ela, ela vai conseguir ter um sucesso maior, e a gente fez isso de uma forma que não foi chato, que a pessoa conseguiu fazer isso de uma forma tranquila, sem ela precisar ficar muito tempo preenchendo cada uma das informações. Então, é isso que é interessante nessa feature, porque de tempos em tempos a gente oferece um campo para a pessoa faz o preenchimento daquilo e já volta para o site. Passado um tempo, a gente oferece um novo campo, e assim, sem perceber, ela preenche o campo de uma forma fácil, rápida, e alcança o sucesso dela, né? Então, esse foi, eu acho que, o grande diferencial dessa funcionalidade. Legal, bem fluido, né? Mas é melhor, assim, a experiência do que você ficar insistindo sempre no formulário inteiro e tudo mais. Legal. E, Sérgio, como é que foi sua atuação? Eu sei que você trabalhou bastante nesse projeto, né? Eu gosto muito desse caso, assim, cara, porque ele mostra o quão importante é conhecer os usuários do produto e estar, assim, constantemente olhando para a melhoria, sabe? A gente sabe que os preenchimentos longos, eles são chatos, muitas vezes as pessoas querem logo a ação, sabe? Interagir umas com as outras, elas não querem ficar perdendo tempo com formulário. E nós precisávamos que as pessoas melhorassem os perfis para que elas pudessem ter mais sucesso dentro do site. O desafio era fazer isso ser natural de certa forma, né? Inserir tipo uma rotina leve dentro do fluxo de navegação dos usuários. Como o Chicão falou, né? Para que eles não sentissem esse peso de formulário, eles pudessem, assim, sem perceber, ao final de todo o ciclo, eles teriam um perfil mais preenchido. Então a gente teve a ideia de replicar algo que o LinkedIn já fez, que era transformar campos de formulários em perguntas rápidas. Que os usuários pudessem interagir ali de forma mais fluida e a gente pudesse ter a oportunidade de salvar aquela informação de perfil dele. E o resultado foi, como o Chico falou, assim, um aumento significativo de perfis preenchidos. Eu costumo dizer, né, que não é preciso ficar reinventando a roda. Existem aí grandes produtos testando e validando ideias o tempo todo com bases gigantescas de usuários, e muitas vezes é possível se beneficiar, né, de alguns insights e trazer ótimos resultados, assim, com baixo esforço de tempo e desenvolvimento, na verdade. E, claro, quando você consegue fazer algo assim com um custo tão baixo, você possibilita ao time para que ele possa focar em casos mais complexos que vão requerer, soluções específicas do produto. Sim, legal. E na parte de desenvolvimento, eu sei que o Matheus estava envolvido nisso, né? Como é que foi esse desenvolvimento? Falando um pouquinho mais sobre o desenvolvimento das telas em si, né, dessas telinhas que faziam essa pergunta, tudo tinha que estar alinhado com a proposta do projeto, né? Então, se a proposta é, como o Chico e o Sérgio falaram, a gente possibilitar uma forma ali do usuário colocar um campo rapidinho para a gente ali, dar uma informação para a gente continuar navegando no Sexlog, continuar o fluxo dele, então a tela tinha que estar alinhada com isso. Então, a gente tomou muito cuidado para reduzir qualquer tipo de fricção ou barreira. Então, ela foi pensada de uma forma que ela é fácil de usar, é rapidinho ali, você coloca o campo, salva ele e já continua mexendo no Sexlog, seguindo o seu fluxo mesmo. E também a gente
pensou com muito cuidado no contexto de apresentação, para evitar que a gente bombardeasse a pessoa com essas telinhas toda vez que ela entrasse e acabasse sendo uma experiência ruim. Então, a gente acabou buscando um equilíbrio, né, entre o intervalo de apresentação dessas telas diferentes e o local de apresentação dela, para evitar frustrações e interrupções no fluxo. Então, tudo alinhado com aquela proposta, de uma forma rápida e fácil do cara dar uma informação para a gente, né, dar um input para a gente que vai ser útil para a gente e para ele depois dentro do produto. E falando um pouquinho mais sobre os resultados, né, que o Chico comentou, que a gente conseguiu aumentar a taxa de preenchimento, a gente já vinha com uma linearidade bem grande da taxa de preenchimento de perfil ao longo do tempo. Era uma coisa que não subia nem descia, ficava ali na mesma porcentagem sempre. E com um pouquinho de tempo depois de aplicar essa ação, a gente já conseguiu até o momento aumentar em 6% o número de perfis não assinantes, com mais de 70% do perfil preenchido, que era uma dificuldade que a gente tinha também, e em 6% também o número de perfis assinantes com mais de 90% do perfil preenchido. Então, como o Sérgio falou, uma ação simples, rápida, fácil, que não atrapalha a experiência do usuário, que trouxe um resultado bem significativo para a gente, com um esforço bem baixo também. Muito legal, gente, muito legal. E numa base de dados como a nossa, o volume de tráfego, 6% não é algo insignificante. Muda muito, muda em faturamento, muda em resultado. E mais que isso, né, que o Chico comentou lá no começo, muda a percepção das pessoas com relação à qualidade do nosso serviço, do nosso produto, da plataforma. A pessoa entra e vê perfil meio preenchido, fala, só tem fake aqui, ó, só tem gente que entra e desiste. E, na verdade, não, tá todo mundo ali, só que se a gente não incentivar, a coisa parece que está abandonada, né? E aí, falando sobre essa parte mais interessante, eu acho, do negócio, é falar sobre as personas, né? Porque, em geral, eu acho que em outros negócios, a gente consegue olhar para o mercado e entender bem as pessoas, né? Então, você tem, sei lá, dados, por exemplo, a pessoa que compra um carro X, compra ou o carro Y, ou que vai atrás de um apartamento com 3 quartos, tem coisas assim que você consegue até deduzir, entender, pesquisar. Mas aí vai pesquisar o que a pessoa quer fazer entre 4 paredes, o que ela quer fazer, com quem que ela quer transar, que fetiche que ela gosta, que fantasia que ela quer realizar. Não tem onde pesquisar isso. E as pessoas não estão falando sobre isso em nenhum lugar. Não dá nem para a gente olhar na rede social tradicional, porque lá não tem essa conversa acontecendo. Então, acho que vocês trabalham com pessoas riquíssimas, né? Que quer dizer, vocês conhecem essas pessoas, um lado dessas pessoas que nenhuma outra empresa conhece, né? Que nenhum lugar da internet conhece. Queria que vocês contassem para a gente como é que é importante desvendar todos esses mistérios, assim. Você está mais envolvido nisso, né, Sérgio? Nas conversas, talvez, com os clientes? Sim, sim. Com certeza, sim, as personas do Sexlog são muito complexas, né? Por vários motivos, né? Assim como você acabou de falar. E é claro, como o Chicão já tinha dito também, a gente tem pessoas assim com objetivos diferentes dentro do Sexlog, mas no final, quase tudo caminha para um encontro, né? E embora a gente saiba disso, projetar maneiras de facilitar isso entre os usuários é uma tarefa muito difícil, né? Não existe um padrão entre os usuários, tipo, cada um tem uma maneira e uma fórmula de se conectar com pessoas dentro do Sexlog. A gente só que fornece a ferramenta, né? Então, conhecer algumas dessas rotinas, digo, como funciona fora do Sexlog, ajuda. Mas eu confesso que sempre que a gente conversa com um casal ou qualquer outra pessoa assim, a gente sempre acaba descobrindo algo novo, assim. Isso é fantástico. A comunidade do Sexlog, ela é muito ativa e participativa na rede. Eles adoram dar feedbacks e a gente adora que eles deem feedbacks, né? Que pra gente é riquíssimo isso. Mas assim, eu reforço. É muito importante conhecer ao máximo as pessoas que utilizam o seu produto. E mais importante ainda, é dar voz a eles, né? Ouvir o que eles têm a dizer, porque essa troca, ela é muito legal, porque ao mesmo tempo em que eles nos ajudam a melhorar o produto, eles também se sentem incluídos no processo. E esse sentimento de pertencimento aumenta muito o engajamento deles com o produto. E isso é sensacional. Legal. E você, Matheus, quando você começou a trabalhar no Sexlog, o que você imaginava, o que você ia encontrar, o que você encontrou? É muita piroca, é muito nude? Como é que é isso? Desde quando eu entrei no Sexlog, eu lembro, na verdade, quando eu entrei alguns meses atrás, assim, demorou muito tempo para eu assimilar, primeiro, a quantidade de usuários que o produto tem, né? São mais de 15 milhões de pessoas hoje, então é muita gente, demora um pouco para você entender
que o que você faz, o que você estuda, o que você está propondo de ferramentas e tudo mais pode impactar esse tanto de pessoa, né, esse tanto de usuário. Em termos de como funciona o Sexlog, né, do que a gente vê lá dentro do dia também, é uma adaptação, e você vai começando a entender cada vez mais os usuários e o que eles fazem, como que eles se comportam, como que eles usam a ferramenta. Como o Sérgio falou, dentro dessa quantidade, né, de 15 milhões de usuários, também tem uma variedade enorme de objetivos entre eles, características, como eles estão usando o Sexlog, e isso acaba tornando até o projeto que parece ser mais simples e desafiador, porque não adianta você aplicar uma metodologia genérica. Lembro que estudando UX tinha ali metodologias de persona, criação de persona, entendimento, que é muito difícil você rodar no Sexlog e aplicar por conta dessa variedade mesmo. Então é muito importante que a gente esteja sempre buscando estudar a fundo, né, quem que está usando as ferramentas, que tipo de perfil do Sexlog está usando, para a gente conseguir propor soluções que ao mesmo tempo que contemplem toda a base do Sexlog, né, que são as pessoas que vão poder usar aquela ferramenta, também geram grande valor para esses usuários específicos, né, que usam mais, que são mais assíduos no uso dessa ferramenta e que vão enxergar mais valor dentro dela. E aí, cada dia no Sexlog, aí, durante esse tempo que eu estou aqui, eu aprendo um pouco mais sobre os nossos usuários, as peculiaridades deles, né, o que acontece, como que eles se comportam. E, assim, se eu fosse citar 3 rápido, assim, eles adoram dar opinião no produto, eles estão sempre fazendo sugestões, respondem as pesquisas que a gente roda com muita facilidade, então eles gostam muito de dar feedback. Isso é muito bom para nós, como UX, como sucesso, porque a gente está sempre nessa conversa com o cliente, né, entendendo quais são as necessidades dele, o que eles querem, o que eles não querem. Eles são pouco apegados, né, às contas que eles criam. Então, se eu ou você temos uma conta no Facebook, no Instagram, e a gente esquece a senha, a gente tenta recuperar. A gente não quer criar outra conta, a gente já criou, fez milhares de postagens, tem foto lá, tem contato. Os usuários do Sexlog não. Muitas vezes eles só criam uma conta nova. Então, é um fenômeno que a gente tem que lidar, que a gente tem que entender, para cada vez gerar mais valor nas contas deles, né, nos perfis deles, para que eles tentem sempre recuperar e voltar para o Sexlog na conta que eles já tinham, né? E aí, dependendo do perfil também, do tipo de usuário que está usando, a navegação muda, eles usam caminhos diferentes para chegar no mesmo objetivo, que é o encontro, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho nessa jornada, entendendo como que cada perfil usa, para que a gente possa sempre propor as melhores soluções possíveis, né? E é um desafio diário, assim, todo dia eu aprendo um pouquinho, e eu acho que isso não vai mudar enquanto eu estiver no Sexlog, que todo dia eu vou ter que aprender um pouquinho mais sobre o comportamento dos nossos usuários. Legal. E aí, como se não bastasse, você tem que aprender o comportamento deles durante uma pandemia, né? Porque Exatamente. se já tem o dia a dia, vamos adicionar uma pandemia aí, gente, para vocês entenderem como as pessoas se comportam, para ficar bem tranquilo. Para quem não sabe, o mercado adulto teve um boom ao longo do último ano, justamente por conta da pandemia. Mudou a forma como as pessoas se comportam e mudou também a demanda para esse tipo de produto. No nosso caso, a gente teve um incremento de 40% mais de novos assinantes, que significou 25% a mais de faturamento. E quando eu conto isso, em geral, as pessoas pensam, porque tem mais gente entrando, ou porque as pessoas estão mais à procura disso. Também, mas também tiveram assim, mudanças significativas na plataforma que resultaram nesse faturamento novo, nesse incremento novo. Não foi uma coisa assim que, se a gente não tivesse feito nada, eu tenho bastante segurança de dizer isso. A gente já está ok, né? Talvez melhor do que o ano anterior, mas a gente conseguiu resultados muito mais significativos porque mudanças foram realizadas. E aí eu queria, Sérgio, que você contasse uma dessas mudanças que a gente hoje sabe que foi uma das coisas que fez com que a gente tivesse essa virada de chave também desde 2020, né? Uhum. A pandemia ela virou a chave em muitas áreas, né? E não foi diferente aqui para a gente. Eu lembro que a gente estava trabalhando pesado em melhorias de jornada de encontro, né? Como a gente veio falando, né? A gente foca bastante para fazer com que as pessoas se encontrem dentro do Sexlog. E com a pandemia, o isolamento, a restrição, isso não condizia tanto com a realidade daquele momento, né? Então a gente resolveu mudar um pouco o foco para o entretenimento. Com tantas coisas, se tornando cada vez mais digitais e com a rápida aceleração desse processo, justamente por conta da pandemia, né? Todo mundo precisou migrar muita coisa para o digital. A gente percebeu que a gente havia uma oportunidade também de manter nossos usuários engajados no Sexlog. E foi então que a gente decidiu abrir a LiveCam para todo mundo, né? Antes era um recurso exclusivo somente para assinantes. E com isso a gente redesenhou por completo toda a experiência da nossa live, tanto para quem transmite, tanto para quem assiste, né? E isso funcionou muito bem.
tipo, a gente teve uma resposta excelente da comunidade, com mais pessoas se transmitindo, consequentemente a gente teve mais pessoas assistindo também, e assim, as projeções mostravam que a gente poderia, tipo, haver uma queda uma queda no engajamento, o que afetaria, é claro, a nossa receita. Mas como a ação rápida, logo no começo da pandemia, tipo, foi um divisor de águas, assim, sabe, virar essa chave rápida na live. Sim. E Chico, você como gerente dessa área de sucesso, como é que você sentiu esse período aí de mudança? Logo quando surgiu essa questão da pandemia, né, e olha, agora todo mundo precisa ficar em casa, tem que virar remoto, isso gerou uma incerteza na cabeça de todo mundo, né? Eu acho que a pandemia é uma questão, assim, que ainda hoje é difícil de entender, né? É difícil de processar tudo que está acontecendo, tudo que mudou nas nossas vidas. E a gente tinha uma incerteza grande pela frente, né? A gente não sabia, por exemplo, se a gente ia conseguir manter o patamar de clientes que a gente tinha, se isso ia diminuir, se as pessoas iam entender, por exemplo, que o serviço não era, por exemplo, essencial e iam optar por cancelar o serviço e não continuar usando. Então a gente precisava tentar fazer ações que fizessem sentido como produto, que oferecessem talvez uma alternativa de entretenimento para as pessoas nesse período, né? Então a LiveCam ela sempre foi uma feature core, uma feature das mais principais do site. É uma feature onde as pessoas passam bastante tempo, onde muitas pessoas já vinham acessando, porém ela sempre foi restrita, né? E nesse momento a gente decidiu, em conjunto aí com uma série de pessoas, com outros stakeholders, a fazer a abertura, para oferecer um serviço diferente, onde mesmo pessoas que não fossem assinantes pudessem ter acesso ao entretenimento, e talvez atrair mais assinantes, né, através disso. Essa mudança, assim, acabou dando certo, o faturamento acabou não sendo impactado negativamente pela abertura, que era o primeiro receio que a gente tinha, mas ao contrário, trouxe mais gente para o site, mais gente criando contas novas, os cancelamentos que a gente tinha medo acabaram não acontecendo, as pessoas acho que acabaram usando o site como uma forma de entretenimento, uma forma de lidar com esse tempo a mais em casa. E nesse embalo, né, que a abertura possibilitou, a gente acabou fazendo investimentos, tanto na infraestrutura como no produto em si. Então, a gente acabou criando um redesign inteiro novo para o produto, trazendo uma série de novas funcionalidades que antes eram possíveis só em aplicativos, vamos dizer assim, nativos para as plataformas mobile, né? E a gente trouxe essas features para o site. Então, eram coisas assim como o Picture-in-Picture, de diminuir, ter um preview de uma live enquanto eu olho na listagem para escolher as outras, ter a possibilidade de estar se transmitindo, vendo a tela toda e o chat rolando por cima da imagem, escolher o tamanho da imagem em relação ao tamanho da tela de chat, possibilitar, por exemplo, tá com o celular na mão e com essa mesma mão que você está segurando o celular, digitar o texto no chat. Isso era uma das coisas que a gente queria. O celular ou outra coisa, né, Chico? Tem uma demanda. Pode ser. Aí de... Tem uma demanda para isso, mas né? uma mão tem que estar no celular, senão não dá para se transmitir. Então a gente investiu nisso para ter essa entrega de ter um produto mais completo, um produto que funcionasse de uma forma melhor, e também investindo em protocolos de comunicação novos, protocolos de transmissões mais modernos, atualizando os servidores, colocando mais máquinas para fazer a transmissão, processadores mais modernos para essas máquinas. Então, todo esse conjunto das alterações, tanto, vamos dizer assim, na parte mais de processamento, né, na parte de infraestrutura, foi feita, mas a parte de entregar um produto mais interessante. Então, hoje a gente tem
uma experiência, né, na live. Além dos vídeos serem muito interessantes, serem muito divertidos, realmente, de se assistir. Interessantes. Entendi. Se você gosta de assistir conteúdo que seja Manda o natural, que publi, Chico. seja... Manda o Tá publi. bom. Se você gosta de Arrasta assistir pra cima. conteúdo, arrasta para cima para ver, né? Se você gosta de conteúdo não comercial, né? Conteúdo mais Amador. amador, mais natural possível, é um prato cheio. Tem lives muito interessantes a todo momento, assim. E agora, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Normalmente, quando a gente olha para os nossos números, em quase todo o período de tempo, assim, quase que a metade do tráfego que a gente chega no site está ali na livecam, seja ou se transmitindo ou assistindo a lives. E todas essas mudanças foram que possibilitaram isso, né? Acompanhar esse crescimento, entregar o serviço com estabilidade, com features interessantes e rodando o melhor possível para todos os usuários. Esse conjunto, eu acho, de coisas foi crucial para essa feature, né? Sim, muito legal. Eu queria só fazer mais um parênteses, mas Sim. que é a respeito do... Eu queria frisar o quão importante foi o nosso time, sabe? A leitura que a gente fez do momento para virar nossa chave e aí refaturar e redesenhar toda a nossa live e todos esses pontos que o Chico tá trazendo para que a gente pudesse melhorar, sabe? E, assim, é óbvio, né? A gente está falando de uma pandemia, é iminente, todo mundo tá sabendo, mas eu queria só falar o quão é importante você estar atento do que está acontecendo no mundo lá fora também, no mercado, né? E com certeza esse tipo de coisa, elas impactam nos produtos, né? Então, só para frisar esse lance, que a gente conseguiu fazer uma leitura rápida, virar a chave rápida, e a gente conseguiu não só manter, como aumentar o faturamento, né, do produto. Isso é uma coisa muito massa, assim. É muito massa, né? Porque se vocês tinham até o início da pandemia o objetivo de fazer todo mundo sair, todo mundo transar, e de repente as pessoas simplesmente não podem mais se encontrar, vocês têm que virar essa chave muito. Então tá, aquele objetivo do dia a dia, deixa ele de lado e vamos criar outro, que então é fazer as pessoas entrarem no site mesmo sem esse gol aí. Então, foi muito legal isso ter acontecido, e mais ainda quando gera um resultado positivo, né? Obviamente, mudanças nem sempre garantem que tudo que a gente fizer, todas as decisões tomadas vão ser para melhor, vão ser, né, as melhores, assim, impactar só positivamente, mas nesse caso foi muito bom mesmo. Podia ter dado tudo errado, inclusive, sabe? Podia ter dado tudo errado, assim, podia não ter gerado o faturamento, não ter gerado o engajamento, e a gente talvez perdesse uma parcela do faturamento se o engajamento da ferramenta não fosse como foi. Mas é por isso que a gente sempre fala, né, nas questões de teste, nas questões de quando a gente faz uma feature, né, que não acaba quando a gente entrega, o monitoramento precisa ser constante, e a gente costuma falar do tentar errar rápido, né? Então, é isso que a gente sempre tenta monitorar. Então, a cada dia, né, que a gente estava nessa iniciativa, né, a gente estava ali acompanhando os números, vendo como era o andamento, para ver se a gente continuava apostando naquilo ou se a gente precisaria abortar e ter um plano B e fazer outra coisa ainda em relação à feature, sabe? Muito legal você ter mencionado isso, Chico, porque acho que quem está aí ampliando seus times ou já tem um time dedicado ao sucesso do cliente, no nosso caso é muito importante ter essa mentalidade de que o erro é natural, né, do processo. Se não tiver possibilidade de errar, você provavelmente não vai arriscar. E também arriscar faz parte do processo de inovação, né? De criar soluções novas para problemas que não existiam até então. Isso faz parte do dia a dia, né, Chico? E às vezes é até difícil falar assim, mas então você quer errar ou você está torcendo para o erro? Não é isso. Mas é que se você não tiver essa margem, se você não tiver disposto a correr algum tipo de risco nesse sentido, você corta, inclusive, seu potencial criativo, né? Uma boa ideia que podia surgir, né? Às vezes pode ser podada antes mesmo de iniciar, porque, não, eu não quero errar, eu vou jogar aqui no
na certeza. E nem sempre isso vai ter o melhor resultado, né? Então, o que a gente costuma dizer na empresa, né, que como um todo para o Sexlog, é que a gente está aberto ao erro, né? A gente sempre tenta acertar, a gente se baseia nos números, se baseia nos retornos que a gente tem, discute entre os times, usa dados, usa opiniões, debate em cima daquilo, mas a gente sabe que às vezes, e muitas vezes a gente vai errar, mas quando a gente errar, a gente tentar errar rápido e corrigir o quanto antes aquilo, né? E muitas vezes, às vezes de um erro desses, né? Talvez a segunda ideia possa ser melhor e colocar a gente no caminho certo, né? Mas o importante é a gente estar disposto a monitorar e enfrentar isso, né? Criar, olhar e ver se está no caminho que a gente esperava, né? Legal. E aí eu tenho mais uma pergunta aí para vocês, que é de uma particularidade da nossa base e que, obviamente, para nós é um pouco mais difícil, mas que talvez possa servir de inspiração para outras pessoas que lidam com esse tipo de... ou que tenha necessidade de fazer certificação de perfil. Certificar que as pessoas que fazem parte da sua base são reais. E eu estou dizendo que a nossa é um pouco particular, porque para quem não acessa, não conhece Sexlog, a gente orienta os clientes a não usarem foto de rosto, né? Então, assim, é nude mesmo, gente. E essa orientação é para você não ser reconhecido, né? Para que as pessoas não utilizem essas fotos de outras formas, para você se precaver mesmo a sua privacidade. Só que aí, como é que eu faço para garantir que é uma pessoa real, alguém que eu só vejo do pescoço para baixo? É difícil, né? É difícil transmitir também essa segurança de que é uma pessoa de verdade, de que não foi, sei lá, um robô fazendo um perfil ali, criando alguma coisa. Então, esse processo de certificação para a gente é crucial mesmo, até para o sucesso do cliente como um todo, né? Como é que hoje vocês lidam? Assim, ó, a certificação, né, é um processo que a gente cuida e tenta aumentar e incentivar com que as pessoas façam, até para transmitir essa segurança para quando uma pessoa está interessada num determinado perfil. Muito provavelmente é um dos primeiros critérios que as pessoas vão usar para separar entre um perfil que eu vou tentar marcar um encontro, que eu vou tentar me relacionar, a um perfil que eu vou ter ali como um amigo, mas não vai acontecer nada. Inclusive, né, com as features que a gente fez lá do preenchimento do perfil, a gente acabou alavancando a certificação também, né, tentando oferecer para mais pessoas, acrescentando, como a gente já tinha a feature de preenchimento, né, granular, quando a pessoa atingia o nível de poder ser certificada, a gente oferecia uma modal específica para ela. E esse gatilho levava a pessoa para a certificação. Isso fez também com que a gente conseguisse um boom em certificações também, o que é muito interessante. O processo de certificação, né, como é que funciona? A pessoa precisa preencher um determinado nível, né, do perfil, e aí ela faz uma foto específica que passa por uma avaliação humana com um código específico que é gerado para ela, e aí ela ganha a certificação. Ou seja, então, por conta do perfil, mais essa foto específica, a gente consegue dar esse selo para ela, né, de como uma pessoa real, uma pessoa que realmente está usando o site. E até com base nela, né, também é quando a gente permite, existem pessoas que gostam de mostrar o rosto e que querem mostrar o rosto também. Aí, para esses casos, além da certificação, né, tem um passo 2, que é pedir a autorização para o pessoal de relacionamento, né, do suporte. Aí eles permitem, então, as fotos de rosto são permitidas para aquele perfil. Do contrário, né, uma foto de rosto já é, assim que publicada, cai numa das rotinas lá de inteligência artificial e ela já é removida para evitar possíveis problemas, evitar questões de revenge porn ou outras coisas desse tipo. Mas a certificação é crucial, a gente incentiva ao máximo possível que as pessoas se certifiquem, porque isso é importantíssimo
para a jornada de sucesso dela no site e para que ela realize um encontro, né? Então, é por isso que a gente gosta e incentiva tanto a certificação. Sim, é meio que também, como você disse, né, facilita a jornada porque dá uma autoridade para a pessoa, tipo as pessoas que tem lá no Twitter, lá o certificado, né? O Twitter diz que existe, que aquele é o perfil oficial. Acho que isso também traz esse valor assim de importância, né, dentro da plataforma. Traz mesmo, com certeza. E imagina, né? Você tá ali novo na plataforma, acabou de entrar. Aí você acha lá um perfil, nossa, que legal, gostei dessa foto, tal. Aí você acha um outro perfil que também está ali próximo de você também, tem as características, você gostou dos dois. Um tem a certificação e o outro não tem a certificação. Possivelmente o perfil que vai ser escolhido é o que tem a certificação, né? Porque ele demonstra que é um perfil mais real, né? Sim, eu sei que essas últimas ações que vocês tomaram, antes a gente tinha um crescimento de 5%, né, por mês de certificados, que passou para 20% por mês, né, de pessoas, Exato. novas pessoas certificadas. Então, assim, foi uma mudança bem drástica, né? Matheus, como é que para você, como o X, assim, o impacto de ter mais gente se certificando, qual que é o valor disso? Reforçando um pouquinho do que o Chico falou, a certificação hoje ela é uma das nossas armas contra os fakes, né? Que é uma dor que a gente, como time de sucesso, como a gente está sempre conversando com os clientes, é uma dor que a gente conhece. A gente sabe que perfis fakes, eles atrapalham, né? Eles entram no meio do fluxo, você está ali com o objetivo de conseguir um encontro, acaba conversando com um perfil falso, quebra todo o seu fluxo, você não consegue atingir seu objetivo, você tem uma experiência ruim no produto. Então a gente está sempre atacando esse combate aos perfis fakes como uma das principais ações. Então a gente busca sempre encaixar isso onde a gente consegue, desenvolvendo ferramentas específicas para isso, ou colocando dentro de um fluxo que faz sentido. Como o Chico falou, a gente colocou ele dentro do fluxo do preenchimento de perfil, que é aquilo que a gente comentou anteriormente. Então, a partir de um certo preenchimento, você já pode se certificar. A gente colocou no fluxo lá, você vai ver uma modelzinha falando, você já pode se certificar, isso gera um valor para você, né? Mostra que como você já atingiu um ponto ali que você pode ter uma coisa nova no Sexlog, isso te instiga a buscar essa certificação, além de ser um gatilho, né? Deixar claro para você ali que você pode fazer isso. Então, isso trouxe esses resultados para a gente, né? Esse aumento grande na base de pessoas certificadas em menos de um mês, sendo que a gente vinha com um ritmo bem baixo de pessoas se certificando, e isso gera um valor mais subjetivo, que é essa questão de mais perfis certificados, menos fakes, mais gente podendo ter sucesso dentro do produto e podendo realmente atingir os objetivos finais dele dentro do Sexlog, e isso é bom para todo mundo, tanto para o usuário quanto para a gente. Esse combate a fakes assim, é uma coisa muito core que a gente tenta sempre atacar sempre que possível, porque é uma dos pontos mais importantes para a gente como UX e como o time de sucesso no geral. Legal. Eu acho legal, né, só para complementar o que o Matheus está falando, eu acho muito legal que a gente conseguiu reaproveitar o gancho do preenchimento de perfil, que a gente já tinha feito uma ação simples, e a gente colocou essa modal do preenchimento de perfil no meio. Antes, o preenchimento de perfil ele era totalmente passivo, né? Então os usuários tinham que ir até procurar como fazer e se certificar. Aí a gente passou a ser ativo, então a gente mostrou isso, e aí o usuário teve aquela percepção, poxa, que legal, eu estou classificado para me certificar, não sabia, e aí eles passaram a se certificar. Então é muito massa quando você tem uma feature tipo, que a gente fez com baixo esforço, e a gente conseguiu puxar mais uma outra dor, que era a questão do certificado, pôr no meio e dar um boom e aumentar em muitos números também, assim, esse reaproveitamento de recursos, cara, isso é valiosíssimo dentro do produto. Sim, muito legal, gente. Para quem está nos assistindo, quem chegou até aqui, como eu disse lá no começo, não dá para esgotar um assunto desse numa conversa de 1 hora, é impossível, é muita coisa que o pessoal faz, muito teste no ar. Então, se você tem alguma pergunta, coloca aqui nos comentários desse vídeo, que na sexta-feira, no final do Sex Summit, eu faço uma live respondendo boa parte dessas perguntas, pelo menos, peço a consultoria de todos os especialistas e tento resolver o seu problema também, porque a ideia desse evento é isso, resolver os seus problemas, te dar novos insights e inspirações para você alavancar seus negócios, seja ele do mercado adulto ou qualquer outro mercado online. Gente, muito obrigada. Obrigada pelas compartilhar aí dessa história toda. E acho que a pergunta que fica é: vocês têm visto muito nudes? Isso faz parte do dia de vocês?
Eu fico curiosa até. Vocês Eu fazem, Ó, então, aí os na- códigos e tal. É só código ou tem nude também? Não, tem os dois, mas assim, normalmente nos ambientes de teste, antes de produção, aí tem de tudo, tem de Pokémon, uma foto de carro, o que você puder imaginar assim de diferente. Mas quando a gente está usando, né, em produção para ver uma determinada coisa, para checar uma determinada informação, aí tem sim, aí é normal. Eu, eu queria contar um caso assim da minha primeira semana, né, quando em contato com o produto, quando eu entrei. Acho que eu conto para todo mundo, é muito engraçado, cara. A gente era presencial, né? A gente estava na empresa e aí a gente chegou e a gente tinha um planejamento, a gente foi para a sala de reunião, né? E na sala de reunião tinha uma TV de 50 polegadas, eu acho. A gente abria o site lá e a gente discutia as coisas, né? Então eu lá sentado na minha primeira semana, né? Não conhecia todo mundo direito ainda, estava aprendendo sobre o produto. E aí, de repente, chegou num caso lá que os caras me abriram uma foto gigante de uma piroca, assim, de atravessando a TV. E aí eu fiquei, meu Deus, tipo, Isso tá ninguém tá vendo acontecendo isso? mesmo. E os caras, não, e os caras, meu, vocês estão vendo? E eu, tá, ele vai falar agora. Vocês estão vendo aqui, ó, eu clico nesse botão e não funciona, não tá acontecendo o que acontecer. E eu, meu, ninguém tá vendo que tem uma piroca transversal nessa. E eu fiquei assim, dali foi assim, dali pra frente eu acho que acabou toda a vergonha e coisa que eu falei, tá, beleza, é isso aqui, vamos embora. Ô, Matheus, você já se acostumou já? É, uma coisa que me falaram na entrevista ainda antes de eu entrar, e que hoje eu entendo e faz sentido para mim, é que quando você trabalhou o dia inteiro no Sexlog, né, você vai, sai, vai, sei lá, mexer no Face, no Insta, você até estranha, né, que tá todo mundo de roupa, não tem nude, não tem nada, e, tipo, realmente é uma coisa que acontece hoje, sabe? Eu falo, mas eu tô numa rede social esquisita, né, tá acostumado todo dia a ver, então, realmente, é uma coisa que na hora que você acostuma é natural dentro do Sexlog, e aí quando você sai que fica esquisito, né, É, né? muda, perde. Não, e agora que tá todo mundo em home office, gente, acontece isso aqui, assim, porque às vezes meu pai, ele é meu vizinho, assim, ele mora 1 quilômetro daqui, então às vezes ele aparece só para almoçar. E eu tô aqui trabalhando e assim, tô com a telona aberta. E eu não percebo, não penso nisso, ele passa atrás e vira e volta. E eu, ai, depois que eu vejo que tá com o negócio aberto. Comigo já aconteceu em fila, assim, de algum lugar, assim, né? De eu esquecer e abrir o site naturalmente, assim, né? Vendo uma determinada coisa. Aí daqui a pouco tem gente do lado olhando assim. O que ele tá olhando? Por que ele tá olhendo isso, assim, né? E quem Porque vai pra gente acreditar acaba... se você fala, eu tô trabalhando É aqui, meu gente? trabalho, né? Não, né? Tipo, as Pra gente pessoas não vão acreditar. Pra gente é tão rotineiro isso, né? Às vezes eu recebo o prestador de serviço aqui em casa, né? O pessoal vem aqui fazer alguma coisa, eu já aviso, falo, olha, passou ali, viu um negócio na minha tela ali, eu trabalho com site, assim, assado, assim, o produto é assim. Dou um overview pros caras, é isso. Aí, às vezes é bom, que o cara, beleza, beleza. Às vezes é pior, porque o cara quer saber como é que funciona. Nossa, como é isso? Caramba, mas tem gente usando. Você fala, cara, tem 15 milhões. Você já libera Não, uma assinatura, faz permuta, né? exato. Normalmente Aí, já vem a segunda pergunta. Me dá uma conta, né? Isso é batata, entendeu? Que vai aí acontecer você duas resumir coisas. isso tudo assim em 10 É minutos é rápido, difícil. né? Mas vai acontecer. Ou a pessoa não vai mais falar com você, ou vai, olha, tem uma conta? Me arruma uma conta. Mais fácil pedir uma conta, viu? É mais fácil mesmo. Gente, muito obrigada. E é isso. Até a próxima. Valeu. Obrigada, Valeu. gente. Foi ótimo. Valeu, Obrigado, gente. meu. Tchau, tchau.